Então, hoje, agora nessa parte da tarde, a gente vai ter uma aula sobre práticas de laboratório. Essa aula ela era para ser prática. Em períodos normais, nós teríamos uma aula para vocês poderem conhecer todos os componentes do laboratório, como se portar em laboratório, como usar o microscópio. Então, infelizmente, por causa da nossa atual situação, a gente vai ter que ter essa aula de modo remoto. Eu espero que vocês consigam absorver algumas informações, pelo menos, para depois, no próximo semestre, eu espero que as nossas aulas voltem a ser presenciais, aí sim vocês vão poder botar tudo isso em prática. Tá certo? Vamos lá, então. Bom, a gente chama toda essa parte de atitude, cuidado em laboratório, de boas práticas de laboratório. Todo o conjunto de atitude, cuidado, comportamento, bons comportamentos, a gente chama de boas práticas de laboratório. Independentemente da gente estar numa aula de biologia celular, estar numa aula de biologia molecular, de genética, de zoologia, a gente precisa conhecer quais são os princípios das boas práticas de laboratório. Por que é tão importante a gente saber essas práticas, saber como se portar num laboratório? Primeiro, para a segurança de vocês, porque quando a gente vai para um laboratório, a gente pode trabalhar com as mais diversas substâncias. Então, a gente pode trabalhar com agentes químicos, por exemplo, algum ácido. Vocês podem fazer tá numa aula de bioquímica, por exemplo, e o professor pedir para vocês fazerem algumas reações químicas e acontece de algum reagente derramar, alguma coisa assim. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente precisa saber como lidar diante dessas situações, como se portar em laboratório para evitar isso. Então, segurança e proteção, e também por respeito aos colegas. Os laboratórios, eles tendem a ser divididos entre várias pessoas. Você nunca vai ter um laboratório só para você. Então, você, quando for para o laboratório, ou vai com seus colegas de turma, ou mesmo você vai estar no laboratório que vai estar sendo compartilhado entre turmas. E é sempre bom você manter um respeito aos seus colegas para você poder também ser respeitado quando você está trabalhando. Isso é muito, muito, muito importante. O respeito, ele é extremamente importante para que tudo dê certo no laboratório, para que tudo corra bem. Quando não tem respeito, pode ter briga, enfim. E lembrando que o laboratório pode ter materiais perigosos, então, por via das dúvidas, é sempre bom respeitar o próximo. Bom, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir antes de ir para o laboratório. Coisas que a gente precisa ter e que eu acho que é legal vocês saberem por que a gente precisa usar alguns materiais ou não usar. Por exemplo, o jaleco. Eu sei que para vocês, a maioria das pessoas associa jaleco a laboratório. Mas vocês sabem por que a gente tem que usar jaleco quando vai para o laboratório? O jaleco, ele serve para proteção. Como eu falei antes, vamos pensar nos produtos químicos, por ordem. A gente vai manusear algum reagente e o reagente cai na roupa. Esse reagente pode queimar, por exemplo, a pele, pode queimar o pé, pode queimar a perna. Então, as pessoas elas usam jaleco para se proteger. E assim, quando vocês forem para o laboratório, a partir do próximo semestre, a partir do próximo ano, lembrem que, além do laboratório, vocês devem ir com
calça. Calça e um sapato fechado. Não adianta nada colocar um jaleco e usar um short bem curtinho, por exemplo. Não tem problema nenhum as pessoas usarem short, não é isso. O problema é a combinação short mais jaleco. Por quê? Você vai estar num laboratório, vocês são zootecnistas, vocês podem... Vocês têm disciplina de análise de sangue, alguma coisa assim? Análises clínicas? Tá, vamos pensar então numa coisa mais... Um exemplo mais drástico. Você tem, né? Ó, para análises clínicas, se você precisa analisar sangue, por exemplo, imagina se cai o sangue na sua pele. Você não sabe se aquele sangue tem algum vírus, tem alguma bactéria. Vamos pensar no caso de vocês fazerem uma inseminação num animal. O zootecnista faz isso, né? O zootecnista pode fazer inseminação? Sim, né? Vocês desculpem a minha pergunta, eu sou bióloga, eu não conheço exatamente todas as áreas de atuação dos zootecnistas e agrônomos. Quando uma pessoa vai fazer uma inseminação, geralmente ela está com jaleco, né? Um jaleco ou uma outra roupa de proteção. Imagina fazer uma inseminação usando um jaleco e um short, uma bermuda acima do joelho, isso para homem e para mulher. Exatamente. Tem alguém com o microfone ligado que está dando interferência. Deixa eu ver quem que é. Pois é. Além de não ser profissional, tem a questão da segurança. E assim, uma coisa que eu vou falar para vocês já agora é assim, eu sei que é bem legal usar jaleco, o jaleco, ele pode até ser um símbolo de status, mas lembrem-se, o jaleco é para ser usado em laboratório, durante as atividades de vocês. Não é para usar o jaleco para ir para a rua, passear, para ir para o supermercado. Por quê? Porque o jaleco, ele tem muita sujeira do laboratório. Tem, às vezes a sujeira não é visível. Tem alguém, gente, com microfone que tá dando muito ruído, muita interferência. Então, o que acontece? O jaleco, ele pode ter bactéria, pode ter vírus, pode ter fungo, que vocês não estão vendo. Então, assim, não é higiênico, não é de bom tom ficar passeando de jaleco. Eu tô falando isso porque isso é muito, muito, muito usual. Não tanto na área da agronomia e zootecnia, eu acho que eu nunca vi pessoas dessas áreas passeando de jaleco. Mas, em geral, na área da saúde, por exemplo, é muito comum você ver médico, ver enfermeiro passeando de jaleco. Sendo que isso é uma coisa bem nojenta, né? Imagina você sair do hospital com um monte de contaminante e ficar passeando de jaleco. Então, assim, sempre que vocês verem alguém de jaleco passeando por aí, lembre essa pessoa, olha, esse seu jaleco tá cheio de contaminantes, você tá espalhando vírus, bactérias, enfim, por aí. Vamos lá. Além da gente usar jaleco no laboratório, a gente também pode usar luva. A luva, ela tem é a mesma função do jaleco, que é basicamente proteger. A gente tende a usar luva principalmente quando a gente está trabalhando com materiais contaminantes, como no caso de biólogo, por exemplo, que é a minha formação, a gente usa muito quando a gente vai trabalhar com sangue, por exemplo. Então, para evitar que o sangue penetre, por exemplo, embaixo da nossa unha, e a gente já venha se infectar com alguma doença, a gente acaba usando luva para se proteger. Quando a gente tem um laboratório, dependendo com o que a gente trabalha, também é preciso usar máscara e óculos de proteção. Numa disciplina de biologia celular, por exemplo, a gente não precisaria nem usar máscara nem óculos de proteção. Isso em tempos normais. Não estou falando máscara para Covid, é máscara para se proteger de algum reagente, por exemplo, mesmo. Se você está trabalhando com algum reagente que pode queimar a sua mucosa, é importante você estar com óculos ou com uma máscara para se proteger.
Mesma coisa se você vai fazer uma extração de DNA, por exemplo. DNA é uma coisa. DNA, ele é muito, muito, muito delicado. É muito fácil. Às vezes você pode estar falando com um colega, uma gota de saliva pode contaminar sua amostra. Então, a máscara e os óculos, dependendo com que você trabalha, também pode ser bom você usar. Importante, não comer e não beber no laboratório. O laboratório, em geral, ele é compartilhado por muitas pessoas. E as pessoas, elas fazem diferentes coisas no laboratório. Elas podem usar, por exemplo, uma bancada para examinar. Vocês vão ter uma aula, vamos lá, de zoologia. E aí o professor vai pedir para vocês olharem um sapo morto lá. Ou vocês vão pegar alguns peixes, vão ter que abrir um tambaqui, vão ter que examinar um tambaqui na aula de vocês. Vocês acham que é legal ficar botando, por exemplo, eu estou botando exemplos extremos para vocês conseguirem pensar melhor. Vocês acham que é legal misturar, assim, você botar um bicho morto, depois botar uma comida em cima? E ao mesmo tempo, quando você come, por exemplo, um biscoito ou uma bolacha, tanto faz como vocês chamam, eu sou time bolacha, e vocês? Se vocês comerem uma bolacha? Então, se vocês comem uma bolacha, vai cair um monte de pozinho em cima da bancada. Às vezes pode ser bem pequeno. Só que esse pozinho pode voar e contaminar alguma amostra que vai ser analisada ainda. Então, para evitar de a comida contaminar outras amostras e as substâncias que já estão lá naquele laboratório contaminar a sua comida, é melhor evitar comer e beber dentro do laboratório, não comer na bancada. Deixa eu esperar a aula, vamos esperar terminar a aula, no final da aula a gente come, se junta, relaxa. Isso é bem importante. E o que é importante também é evitar a distração de quem está trabalhando no laboratório. Isso é bem difícil, principalmente para quem é muito tagarela. E o que acontece? Às vezes você está querendo conversar com seu colega, só que o que acontece? Algumas pessoas têm dificuldade de concentração, então você pode não estar incomodando uma pessoa, mas está incomodando outra. Então, é sempre bom quando você está no laboratório, você tentar ficar o mais em silêncio possível, concentrado no seu trabalho, porque se começar a ter muita conversa, ter muita gritaria, ter muita folia, você não vai conseguir nem entender, às vezes, a prática. Vamos pensar numa aula prática que um professor está dando. Vocês podem não entender a prática que o professor está passando e, ao mesmo tempo, atrapalhar outras pessoas que já estavam no laboratório antes de você chegar. Acontece muito isso. Na biologia tem um laboratório compartilhado. Então, muitas vezes, pessoas que estão fazendo diferentes coisas compartilham o mesmo laboratório. Um está olhando uma planta, um está fazendo uma lâmina de um animal, outro está mexendo na lupa. Então, o ideal é sempre evitar, assim, tentar ficar em silêncio. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas querem conversar, mas tentar o máximo possível ser discretos, não bagunçar. Dica número 6. Essa dica, ela parece ser bem óbvia, mas eu acho que não custa nada reforçar. Sempre proteger os olhos e a boca dos reagentes. O que acontece? Quando você vê um reagente, você vai prová-lo? Não, você não deve provar o reagente. Tem algumas pessoas que elas não conseguem se conter, elas gostam de cheirar tudo. Quando a gente está no laboratório, não é de bom tom fazer isso e é até perigoso, porque alguns reagentes eles podem queimar, então eles podem causar danos. Então, sempre que vocês estiverem no laboratório, verem lá um frasco com algum reagente, não cheirem, não tentem beber, tá bom? Eu sei que parece uma dica boba, mas o jovem é curioso, eu sei como as pessoas são. Eu já passei por uma situação dessa
com um amigo meu, a gente estava num campo, o que ele fez? Foi lá e cheirou um reagente que ele não devia, então acabou que depois ele ficou com... Ele não teve problemas de saúde, mas ele ficou, eu acho que 1 hora sem conseguir respirar direito, porque ele tinha cheirado um reagente muito forte. Então, vamos sempre tentar evitar isso, tá? Não passar a mão no reagente, botar na boca, não passar nos olhos, não cheirar, não beber. No caso de cabelo longo, o ideal é prender. Eu tô falando de uma aula de biologia celular? Não exatamente. Na nossa aula de biologia celular, não teria problema nenhum se as meninas tivessem com o cabelo solto. Mas se a gente estivesse, por exemplo, fazendo um procedimento de extração de DNA, ou uma análise clínica muito específica que pode ser contaminada por qualquer coisa, às vezes a gente não percebe, mas um fio de cabelo pode cair na amostra que a gente está trabalhando. Isso vai levar a contaminação, pode dar um grande problema. No caso do DNA, às vezes você pode tentando extrair, por exemplo, um DNA de um mosquito. Vamos pensar que a gente trabalha com malária, a gente está querendo identificar quais são os mosquitos que causam a malária. Quando você vai extrair o DNA daquele mosquito, cai um cabelo seu na amostra, o que vai acontecer? Quando você for olhar o resultado, vai ter o DNA de humano e não o DNA de mosquito. Então, assim, é sempre bom, de bom tom, você também prender o seu cabelo se você... Também. Usar touca ajuda bastante também, porque às vezes, mesmo você prendendo o cabelo, cai. Então, eu acho que vocês já viram, né? Pessoas que trabalham em laboratórios, principalmente no laboratório de biologia molecular. Quem trabalha, por exemplo, com fogo também. Em microbiologia, a gente fala que a gente flamba alguns materiais antes de usar. Flambar nada mais é do que usar o fogo para esterilizar. Se tu tá com o cabelo solto, pode queimar o cabelo. Então, para evitar qualquer problema, vamos prender o cabelo, põe uma touquinha por cima. Agora, no caso da Covid, principalmente para quem trabalha em hospital, evitar de ficar passando a mão no cabelo, prende o cabelo e põe uma touca. Sempre é o melhor a se fazer. E ao final, quando você está saindo do laboratório, lembra de lavar a mão. Descarta tudo que você usou e lava a mão. Lembrando, você não sabe quem que passou no laboratório antes de você, então lava bem a mão para tirar qualquer resíduo, qualquer substância. Isso eu acho que a maioria de vocês sabe, mas não custa nada repetir, que é sempre expressamente proibido fumar dentro do laboratório. Independente do lugar que você tiver, não é para fumar, porque os laboratórios, principalmente o laboratório didático, pode ter álcool, pode ter metanol, tem várias substâncias que são que podem pegar fogo. E outra coisa importante no laboratório é sempre manter os reagentes e as substâncias, né, que você for usar em laboratório etiquetado. Aqui eu coloquei uma imagem de um metanol, que é uma substância química. Ele é bem perigoso para o ser humano. Então, por exemplo, é perigoso um ser humano ingerir. Oi? Ah, sim, sim. Exato. É por isso, que eu tô falando essas coisas, porque parece bobo, mas sempre tem algumas pessoas que fazem isso. Então, em relação aos reagentes, sempre deixar identificado o que tem naquele vidro. Se você vai colocar, por exemplo, tem muita gente que põe reagente em garrafa de água mineral.
Se fizer isso, coloca bem grande uma tarja lá, olha, elemento químico. Aqui tem, sei lá, pode ser metanol mesmo, tem álcool. Deixa bem grande escrito o que tem lá dentro. E por último, tem até a ver com a fala da nossa colega, quando a gente estiver em laboratório, tomar muito cuidado com o manuseio de objetos com ponta, tipo tesoura, faca. Eu sei que vocês devem estar pensando que vocês já não são mais criança. Não é por isso que eu estou falando, fazendo esse tipo de comentário. O que acontece? Algumas pessoas, na hora de ir para o laboratório, começam a brincar, de cutucar o outro com a tesoura. Então, numa dessas, você pode machucar o seu colega. Tem que tomar muito cuidado. O bisturi. Vocês já usaram um bisturi? O bisturi a gente usa muito para fazer cortes histológicos. Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, as células de uma folha, a gente iria usar um bisturi bem afiado para conseguir fazer uma lâmina bem bonita. Então tem que tomar muito cuidado para o bisturi não correr da mão, porque assim, ele faz corte que pode ser profundo. Então sempre é bom tomar bastante cuidado. Tá. Bom, agora que a gente já sabe como se portar no laboratório, vamos conhecer o laboratório. Como eu falei no começo da aula, era para essa aula ser prática, era para a gente estar num ambiente mais ou menos como esse da foto. Mas, já que vocês não podem ir ao laboratório, eu vou levar o laboratório até a casa de vocês. Essa é a visão geral de um laboratório. Pode ser de biologia, pode ser de microbiologia, enfim, de zoologia, análises clínicas. Em geral, os laboratórios são relativamente parecidos. Primeiro componente do laboratório que eu vou apresentar para vocês é a bancada. Bancada nada mais é do que esse conjunto de mesas. Ó. Tem uma mesa aqui, tem outra mesa grande aqui. Essas mesas podem ser compartilhadas por várias pessoas. Então aqui dá para ficar de uma a duas pessoas, mais de uma a duas. Vocês veem que aqui ó, tem tomada que a gente pode colocar, por exemplo, microscópio ou lupa. O que mais? Aqui em cima a gente pode colocar os nossos cadernos. Quer deixar um pouquinho de álcool, dependendo do que você está fazendo que precisa de álcool, pode deixar algum reagente aqui em cima também, algum soluto, algum solvente. Essa é a bancada. É aqui na bancada também que eu falei que a gente coloca, às vezes, animais, dependendo do que você trabalha, pode ter contaminante aqui em cima. A gente não sabe se essa bancada está limpa ou não. Então, por via das dúvidas, é sempre bom tomar cuidado. Para a maioria das coisas, a gente usa a bancada. A gente vai usar a bancada para fazer nas nossas aulas. Se a gente tivesse aula de biologia celular, aula prática, a gente iria para a bancada. Porém, quando você está trabalhando com alguma coisa mais perigosa, por exemplo, você está trabalhando com o sangue de uma pessoa que tem AIDS. Ou você está trabalhando com o sangue de uma pessoa que tem malária. Nesse caso, você não usa bancada, você tem que usar o que a gente chama de capela. A capela é isso aqui. Então, o pesquisador ele vai sentar aqui na frente, vai colocar os braços por baixo do vidro e vai trabalhar com essa proteção de vidro na frente dele. Isso tudo para evitar contaminação e qualquer problema maior. Bom, já conhecemos a bancada, já conhecemos a capela. O laboratório, ele também possui vários outros itens que são usados pelos pesquisadores. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver vários desses itens. A gente tem, por exemplo, aqui no canto esquerdo, a gente tem vidrarias.
Aqui nesse lado a gente tem mais vidraria, tem caixa para colocar Eppendorf. Vocês sabem o que é Eppendorf? Vou tirar daqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse tubinho? Deixa eu parar de mexer a câmera. Vocês já viram esse tubo aqui? Ó, ele tem uma tampinha que é grudada nele. Isso aqui é um Eppendorf. Eppendorf é uma marca, na verdade, que deu o nome aí a ele. E você usa para colocar amostras. Por exemplo, no momento eu tenho amostras de cupim aqui. Coletei cupins e guardei, tá aqui guardado no álcool. Mas você pode colocar várias coisas. Você pode colocar, por exemplo, sangue. Você pode colocar DNA aqui dentro. E você pode pegar e colocar, por exemplo, álcool. No caso do sangue, você põe o álcool, põe o sangue, você pode botar na geladeira, uma caixinha própria para você põe o Eppendorf, põe na geladeira e congela, ele dura lá por anos. Então, várias amostras, elas ficam nesse Eppendorf. No laboratório, a gente vai ter várias outras coisas, tipo aqui. Olha, tem um vidrinho também. Lembra que eu falei de identificar o vidro? Não sei se vocês conseguem ver que está escrito metanol aqui. Isso aqui era um vidrinho que eu usava bem pouquinho metanol no meu trabalho. E aí eu identifiquei aqui, ó, tem metanol, é perigoso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês. Lâminas. Outra coisa que a gente vai ter muito no laboratório é isso aqui, ó. Lâmina para microscopia. Então, uma caixinha de lâmina, olha, vem com um monte de lâmina dentro. Sei que vocês não vão conseguir ver direito, mas olha, aqui tem uma lâmina. Olha, ela é bem fininha, ela é de vidro, então tem que cuidar para não derrubar. Ela tem essa parte fosca aqui, que é onde você escreve, por exemplo, amostra número 1. Você pode usar uma lapiseira e escrever amostra 1, amostra 2. E aí você pode colocar o que você quiser para olhar no microscópio aqui nessa lâmina. Você pode fazer um corte de uma raiz, eu quero olhar as células da raiz de uma planta. Então você vai fazer um corte histológico da raiz, vai colocar aqui, vai olhar no microscópio. Eu usava essas lâminas porque no meu mestrado e no meu doutorado eu trabalhei com malária. Então, eu usava essas lâminas para poder tirava o sangue, colocava uma gota de sangue ali e depois levava para o laboratório para examinar, ver se os indivíduos amostrados eles estavam com malária ou não. Deixa eu voltar para a apresentação. Alguma dúvida até então? Então tá. Eu estava falando dos materiais em gerais que a gente tem em geral, que a gente tem no laboratório. Em biologia celular, a gente usa muito lâmina. Justamente pelo que eu falei, a gente consegue fazer lâminas para olhar diferentes células. Eu quero olhar, por exemplo, uma célula de uma pétala de uma flor. Você vai usar uma lâmina dessas, uma lâmina transparente, e aí nessa parte fosca aqui, você vai escrever qual é o nome da planta, por exemplo. Ou o número que você deu para aquela planta. Dependendo da substância que a gente está trabalhando, além da lâmina, a lâmina que está aqui por baixo, ó, a lâmina. Aqui a gente tem a lâmina.
a gente vai precisar colocar o quê? Uma lamínula por cima. A lamínula nada mais é do que uma lâmina bem mais fina. É um pedacinho de vidro, assim, quadradinho, pequeno, que às vezes você vai colocar por cima da lâmina. Então, vamos seguir pensando na raiz da planta. A gente tem a nossa lâmina, a gente fez um corte histológico da raiz, que é a nossa amostra. E aí, para essa amostra ficar fixada naquela lâmina, a gente põe uma lamínula por cima. Que aí, em geral, as lâminas didáticas que a gente usa quando vai dar aula, em geral, elas têm uma lamínula por cima, que aí vários alunos conseguem mexer. Então, isso faz com que a lâmina dure muito, muito tempo. E então chegamos ao microscópio. O microscópio é o item mais famoso do laboratório. É o item que todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer olhar. É muito legal poder mexer no microscópio. Vocês já mexeram no microscópio alguma vez? Quem mais já mexeu no microscópio? Legal. Teve alguém que não mexeu no microscópio? Deixa eu voltar aqui no chat para poder ver. Eu quem? Isa. Vocês estão no primeiro semestre, né? No segundo. Vocês têm a desvantagem que vocês já entraram na graduação em época de pandemia, né? Então, vocês não tiveram prática. Entendi. Oi. Entendi. O ideal era essa disciplina ser prática, principalmente por causa desse senhorzinho aqui, por causa desse senhor microscópio. Eu vou tentar fazer agora uma apresentação deles para vocês, eu vou tentar ensinar vocês a mexerem no microscópio, mesmo de modo remoto, mas eu espero sinceramente que no próximo semestre a gente consiga voltar para a sala de aula, eu espero que o próximo semestre seja normal, se é que dá para usar essa palavra, e aí sim vocês vão ter a oportunidade de mexer no microscópio. Inclusive, se a aula voltar ao normal e alguém quiser aprender a usar o microscópio, pode me procurar depois, quem não tiver oportunidade, que a gente pode pensar em uma oficina de microscopia, alguma coisa assim, para vocês poderem ter um contato, para poder repor essas aulas que vocês não tiveram. Bom, mas esse é o senhorzinho microscópio. A partir de agora eu vou mostrar quais são todas as partes dele. Eu vou mostrar parte por parte, por quê? Porque vai ser mais fácil, eu acho, de vocês entenderem como que ele funciona, como que usa, se vocês souberem reconhecer cada parte do microscópio. O microscópio ele tem duas partes, basicamente. A parte mecânica, que são as peças, o que forma o microscópio, a estrutura dele é mecânica. E a gente tem a outra parte, que é a parte ocular, que é a parte das lentes. A gente chama de composição óptica. Então, é basicamente duas partes. Composição mecânica e composição óptica. Qual é a composição mecânica do microscópio? Primeira parte que a gente vai começar por baixo, que é o pé. O pé é a base do microscópio. Aqui tem uma imagem, mas assim, nem todo o pé do microscópio vai ser igual. Cada pé é um pouquinho diferente. Em geral, tem um botãozinho, você liga ele. Tem alguns microscópios, tipo esse daqui, que ele tem o botão para ligar aqui na frente, ó. Então, esse é o pé, essa é a base dele. Todo microscópio vai ficar sobre essa base. Lembrar, não é para ficar mexendo
nessa base quando vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com o microscópio. É para deixar o microscópio fixo. Bom, subindo então, a gente tem o pé, em cima do pé a gente tem a coluna. A coluna, ela funciona como se fosse uma coluna vertebral mesmo, por isso que ela tem esse nome. É na coluna que estão fixos os principais elementos do microscópio, como por exemplo a mesa. A mesa é essa parte quadradinha aqui, ó, que tem essa janela, que tem um vidro. Então, é aqui na mesa ou na platina que a gente vai colocar a lâmina para a gente olhar no microscópio. Essa lâmina, ela tem essa janela aqui, por onde entram luzes. Então, quando você liga o microscópio, você consegue ajustar a luz que vai passar por aqui, e essa luz, ela vai ajudar você a ver melhor ou pior uma lâmina. Bom, outro item que é bem importante do microscópio é o macrométrico e o micrométrico. Qual é a diferença entre eles? Eu devia ter botado um microscópio do lado. Tá aqui, ó. Tá vendo o macro aqui e o micro menorzinho. Para que serve o macro e o micro? O macro, ele vai ajudar no que a gente chama de ajuste mais grosso de uma lâmina. Quando você põe uma lâmina no microscópio, você vai olhar para ela, ela vai estar totalmente desfocada. Então, primeira coisa, você vai usar o macro para dar uma focagem inicial. Quando focar mais ou menos, aí você usa o micro. O micro, ele é muito sensível. Então, aí você vai dar praticamente um ajuste mais fino do foco. Aí você vai conseguir focar bem com o micro. O que mais? Falei já do pé, da coluna, do macro aqui em vermelho, o micro. A gente também tem o chariot. O chariot é o que a gente vai usar para mexer na lâmina. A lâmina vai estar aqui, ó. Bem aqui onde eu estou mostrando com o apontador. Então, você vai usar essa estrutura, ele vem para frente, para trás, e ele vai para a direita e para a esquerda. Então, você vai usar o chariot para poder ajustar, se você quer ver a lâmina no centro, se você quer ver no canto direito, se você quer ver no canto esquerdo. Tá certo? O canhão, ele é um cilindro, ele lembra um canhão mesmo, e é onde vão ficar as lentes que você vai olhar. Então, tem o canhão, na ponta do canhão, nessa parte aqui, é onde vão ficar as lentes que a gente vai olhar, as oculares. Vou falar das oculares, acho que daqui uns 2, 3 slides. Além do canhão, a gente tem também o revólver. O revólver, ele fica na parte de baixo do microscópio. Vamos ver aqui. Tá vendo essa parte preta aqui? Esse revólver, ele gira, e é justamente aí que vão ficar as objetivas. Objetivas também são lentes. E são as objetivas que vão determinar quanto você vai aumentar ou diminuir uma imagem. Então, isso aqui ele vai girar, você vai girando ele até conseguir obter o aumento que você quer para a imagem que você está observando. Isso foi toda a parte mecânica. Vocês viram que isso é tudo mais simples, né? Isso não envolve nenhuma lei da física, todas essas estruturas que eu mostrei antes. Essas próximas envolvem física. A primeira parte que a gente tem na parte óptica do nosso microscópio é o condensador. Lembra, ó, pé, coluna, canhão, revólver, macro, micro. É a mesa. Embaixo da mesa aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de condensador. O condensador nada mais é do que a luz. Vocês podem chamar, professora, eu vou mexer aqui na luz. Não vai estar errado, a gente vai entender. Então, o condensador é essa parte aqui, ó. Por aqui vai sair a luz que vai iluminar a lâmina que tu está olhando no microscópio. O que acontece? Dependendo do aumento que tu está usando, tu vai precisar de mais ou menos luz. Então, dependendo se tu precisar de mais ou menos luz, tá vendo essa palheta aqui?
você vai mexer ela. Essa palhetinha, ela se chama de diafragma. Aqui, ó. Tá aqui ela, e se a gente desmontasse o microscópio, a gente ia chegar nisso aqui, ó. E conforme você mexe ou para a esquerda ou para a direita, vai abrir ou vai fechar o campo por onde está passando a luz. Então você consegue ajustar o quanto de luz. Às vezes você precisa de muita luz para ver uma célula, às vezes você precisa de pouquíssima. Então é com o diafragma, com essa palheta, que você vai controlar. Bom, chegando nas duas partes que eu acho que são mais interessantes do microscópio, a gente tem a lente objetiva. A lente objetiva é o que fica no revólver. Lembra que eu falei o revólver que gira? No revólver, a gente pode ter lente de aumento de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes ou 10 ou 100 vezes, perdão. Então, aqui, ó. Você vê, em geral, a de 4 vezes é menorzinha, 10 é maior, porque isso tem a ver com a grossura da lente. Assim, a lente de 100 vezes, ela é bem mais grossa. Então, acaba que essa lente objetiva, ela vai ser maior quando ela tem um aumento de 100 vezes. E, por último, formando nosso sistema de lentes, o que a gente tem? A gente tem as oculares. O que são as oculares? As oculares são aqui, ó, uma lente, duas lentes. As oculares é por onde a gente vai olhar. Então, você chega lá para usar o laboratório, você vai colocar o seu olho aonde? Nas oculares. Essa distância aqui, ó, não sei se vocês estão vendo que tem uma marcaçãozinha, isso aqui você consegue girar. Deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês. Não é exatamente igual um microscópio, mas eu acho que vai dar para vocês terem uma noção. Deixa eu sair aqui. Olha, eu tenho um binóculo. Com o binóculo, dá para fazer uma certa analogia com o microscópio, em alguns itens. O que acontece? Olha, aqui é um binóculo. Ó, aqui seria o equivalente aos oculares. Quando você vai usar um microscópio ou um binóculo, você consegue mexer assim, ó. Vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui? Então, você consegue mexer nessa distância. Então, para quem tem essa distância dos olhos maiores, vai usar assim. Para quem tem o olho mais perto, aqui, esse espacinho entre os olhos menor, ó, vai usar assim. O que acontece? Assim como um binóculo, não sei se vocês estão vendo que tem uma estrutura que gira aqui, ó. O que acontece? Às vezes, se você não usa óculos, mas você quer usar o microscópio ou binóculo sem usar óculos. Você tem problema de visão, só que geralmente o problema de visão não é igual nos dois olhos. Eu, por exemplo, tenho esse olho, eu sou bem mais cega do que esse. Então, o que acontece? Se você quer usar ou binóculo, microscópio, sem óculos e quer enxergar bem dos dois olhos, você calibra num olho, por exemplo, nesse caso esse aqui, e com esse outro aqui, ó, você consegue ajustar o foco de acordo com o seu problema de visão, ó. Que aí as duas lentes vão ficar iguais. Um binóculo é igual ao microscópio? Não, mas tem algumas coisas dele que também vão se aplicar ao microscópio, então dá para fazer algumas analogias. Deixa eu ver o microscópio aqui. Bom, voltando à aula, a apresentação, no caso.
compartilhar de novo. Ó. Olhando assim, é bem parecido, né? Que eu mostrei para vocês do binóculo e do microscópio. Então, assim como um binóculo tem as oculares, o microscópio tem as oculares também. E essa distância, então, vou botar de novo meu ponteiro. Essa distância aqui, aí sim você consegue controlar. E também você consegue arrumar para deixar os dois olhos iguais, né? Vamos lá, usando o microscópio. Vamos fazer de conta agora que a gente estava numa aula prática lá no CBIL, onde vocês teriam aula de biologia celular, e eu vou ensinar vocês a usar o microscópio. Primeira coisa é colocar o microscópio na tomada. Geralmente, quando vocês chegarem lá, é para estar com o microscópio fora da tomada. Vocês vão ligá-lo, vão escolher qual é a lâmina que vocês vão olhar. Dependendo da aula, do assunto, vocês podem escolher qual é a lâmina que vocês querem. Vocês vão colocar a lâmina sobre a mesa ou platina. Lembra que eu mostrei onde a gente coloca a lâmina no microscópio? Você vai colocar lá. Assim que você colocou a sua lâmina no microscópio, você vai girar o revólver. Lembra o revólver onde tinha as lentes com aumento de 4 vezes, 10 vezes, 40 e 100? Então, você vai girar o revólver até a objetiva de menor aumento. A gente sempre começa usando a objetiva menor, a gente vai focar do menor, o menor aumento primeiro e gradativamente a gente vai passando a usar aumentos maiores. Não adianta você chegar querendo usar um aumento de 100 vezes que não vai dar certo. Então a gente sempre começa com o menor aumento, que pode ser ou 4 ou 10 vezes. Girou o revólver no aumento de 10 vezes, você vai usar o macro para focar. Assim que focar mais ou menos, você não conseguir mais ajustar o foco com o macro, aí você passa para o micro. Lembra, o micro é o que dá o ajuste do foco fino. Então aí sim você vai conseguir ver bem a célula que você está tentando ver no seu microscópio. Se for necessário, lembra que você pode ajustar a luz. Se você quer mais luz ou menos luz, aí fica a seu caráter usando o diafragma ou palheta. Então aqui, ó, isso aqui é um site onde a gente consegue simular que a gente está usando o microscópio. Na próxima aula eu vou passar esse link para vocês, a gente vai poder brincar um pouquinho. Então aqui a gente tem o nosso microscópio, aqui eu girei o meu revólver pro aumento de 10 vezes. Vocês conseguem ver aqui, ó, 10 vezes. Então, isso aqui é um corte histológico de uma folha. E a gente consegue ver várias células de uma folha. Mas assim, tá meio ruim ainda, né? Não dá para ver direito. Então, o que a gente faz? Vamos aumentar. Vamos passar de 10 vezes para um aumento de 40 vezes. Mesma coisa que a gente fez antes. Você vai girar o revólver, passando de 10 para 40 vezes. De novo, vai girar, vai usar o macro, vai usar o micro, se precisar, ajusta a luz. Ó, já melhorou, vocês veem 40 vezes de aumento. Dá para ver um pouquinho melhor, né? Mas ainda não dá para ver a célula com definição. Vamos melhorar? Vamos aumentar então para 100 vezes. Como será que a célula fica com um aumento de 100 vezes? O que a gente faz? Gira o revólver até a objetiva de 100 vezes. Só que nesse caso, quando você aumenta 100 vezes, a gente começa a ter um problema de refração de luz. Então, a luz está vindo de baixo, lembra do condensador? Por causa da lente de 100 vezes, acaba que a luz, ó, ela começa a refratar, ela começa a se dispersar, olha
os feixes de luz, eles não vão todos para a mesma direção, vai cada um para uma direção só. Para acabar com esse problema, a gente, quando usa a objetiva de 100 vezes, a gente usa o que a gente chama de óleo de imersão. O óleo de imersão, ele diminui a refração, por quê? Porque ele junta todos os feixes de luz. Ele é um óleo que ele atrai todos os feixes de luz para ele. Como você põe o óleo de imersão exatamente em cima da parte da lâmina que você quer olhar no microscópio, então ele vai te ajudar reduzindo a refração e eliminando distorções. O que acontece? Então, quando você faz isso, aumentou 100 vezes, botou óleo de imersão, tá olhando com aumento de 100 vezes, vocês percebem como você tem uma célula com uma alta definição aqui? Ó, 40 vezes estava meio estranho, né? Olha com 100 vezes. Ó, parede celular. Tá vendo a parede celular bem grossa aqui? O que mais? Núcleo. Ó, os cloroplastos. Cada coisinha verde aqui que vocês estão vendo é um cloroplasto. Cloroplasto é onde ocorre a fotossíntese, que tem os pigmentos verdes. A gente vai falar muito de cloroplasto ainda. Mas olha que legal quando a gente usa um aumento de 100 vezes. Depois que você brinca bastante, usa um aumento de 10, de 100, vai de 10 para 40, 40 para 100, volta, vai, vem, vai, volta. O que acontece? Acabou sua aula. Você não vai simplesmente, quando terminar de usar o microscópio, você não vai simplesmente levantar e ir embora. A primeira coisa que você vai fazer vai ser retirar o óleo de imersão da lâmina. A gente não pode guardar a lâmina com esse óleo. Primeiro porque ia melecar toda a caixinha e isso não faz bem para a lâmina. Se você guarda uma lâmina com óleo de imersão, isso pode afetar a durabilidade dela. Então você vai pegar um papel toalha e vai fazer o quê? Vai retirar o óleo de imersão. Só com o papel toalha você já consegue retirar. Depois disso, você vai girar o revólver até a menor objetiva, que é de 10 vezes. Nunca desligar o microscópio com o revólver na lente de 100 vezes. Nunca. Isso pode danificar o microscópio. Na sequência, desliga ele, desliga o botão, tira da tomada e coloca a capa. Por que tirar da tomada? Porque o microscópio, ele é um equipamento eletrônico. Então, se ninguém mais for usar depois de você, o que pode acontecer? Você pode ir embora, de noite cai um temporal, começa a ter queda de energia. No caso aqui de Boa Vista, nem precisa ter temporal para ter queda de energia, né? Então, pode começar a ter queda de energia, nessas quedas de energia queimam o microscópio. O microscópio, ele é muito caro, o microscópio custa de 15 a 20 mil reais. Então, imagina o prejuízo de queimar um microscópio por uma besteira dessa. Então, por via das dúvidas, sempre tire da tomada. E a capa deve ser colocada por quê? Para evitar que ele pegue pó. Tá certinho? Bom, considerando que o microscópio ele é caro, a gente pode estragar, ele é delicado, ele é sensível. Tem algumas dicas aqui para vocês. Primeiro, nunca manusear o microscópio com mão suja ou molhada. Vamos tentar sempre com a mão limpinha, nunca ir com a mão melecada. O microscópio ele vai ser usado por outras pessoas também. Então, vamos tentar conservar. Nunca force o microscópio. O microscópio ele é muito delicado. Então, tanto quando tu mexe no macro, no micro, no charriot, ele é muito delicado. Ele vai funcionar com leves movimentos. Se ele tiver com algum problema, tiver meio duro, chama o professor, chama o monitor, chama o técnico da universidade. Mas não tenta você resolver o problema, porque assim, possivelmente você não vai conseguir, ainda pode danificar. Não toque nas lentes.
Não é para ficar metendo o dedo na lente, porque vai ficar sua digital lá, vai ficar atrapalhando o próximo colega de usar aquele microscópio. Lembra sempre de retirar do microscópio a lâmina do microscópio depois de usar. Se for uma lâmina descartável, você descarta. Se for uma lâmina didática são aquelas lâminas que são compartilhadas por várias turmas. Então, elas têm lamínula por cima. No caso de ser lâmina didática, você limpa ela com papel toalha também, guarda na caixinha adequada. Lembra de manter sempre a platina, ou seja, a mesa, limpa e seca. Isso é bem importante. O que acontece? Às vezes você trabalha com substâncias que têm água. Por exemplo, no meu caso, eu tive uma disciplina de qualidade de água e a gente tinha que olhar gotículas de água no microscópio. A gente colocava uma gota de água no microscópio e a gente queria ver quais eram as bactérias que estavam na água. A gente queria ver se tinha... Eu esqueci agora o nome da bactéria. Enfim, aquela bactéria que tem nas fezes. A gente queria ver se tinha outros organismos que são considerados bioindicadores da qualidade da água, que indicam que a água é boa, como, por exemplo, algas. Tem algumas algas que é bom ter na água, porque significa que aquela água ela é boa, ela é potável. E lembra, né? Eu já falei, mas não custa repetir. Se o microscópio não tiver em uso, ele deverá ser desligado e guardado coberto para não juntar pó. Alguma dúvida até então? Deixa eu olhar aqui o chat. Tudo certo? Eu vou passar um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vocês vão poder ver de modo resumido e de um modo mais dinâmico como que a gente usa o microscópio. Esse vídeo é de uma empresa, a Casvi, que é específica de microscópio. E eu vou deixar o link disponível depois, se vocês quiserem olhar de novo como que usa o microscópio, tá bom? É um vídeo curtinho, eu acho que vocês vão gostar, é para dar um pouco mais de dinamismo.